Hoje é dia 2 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Agora que começas a tua oração, toma consciência daquilo que te move. Que desejos te trazem à oração? De quem vens à procura? Talvez ainda estejas com o coração demasiado preocupado com as tuas coisas. Vens talvez à procura de soluções e não estando disponível para acolher o Senhor com toda a liberdade. Entrega tudo nas mãos de Jesus, os teus desejos, as tuas dificuldades, as tuas alegrias e as tuas conquistas. Coloca tudo nas suas mãos e pede-lhe a graça de um coração livre, pronto e disponível para Ele. Assim, vale a pena começares a tua oração. Escuta esta passagem do Evangelho segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então
Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: "Salva-me, Senhor!" Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Depois fizeram a travessia e vieram para a terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. E quantos lhe tocaram foram completamente curados. Depois de ter saciado a fome à multidão, ou seja, depois de ter realizado a sua missão, Jesus separou-se dos discípulos e subiu a um monte para ficar sozinho. Ele tem uma grande necessidade de se encontrar com o Pai, num diálogo íntimo e profundo, que alimenta toda a sua vida e só acontece no silêncio. Disse-lhe Jesus: "Tem confiança, sou eu. Não temas." Respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." "Vem." Este diálogo pode acontecer contigo nas alturas em que a tua vida seja um mar agitado ou em momentos em que o vento te sopra contrário. Vais ouvir de novo a passagem do Evangelho. Imagina-te na barca, no lugar de Pedro. Imagina também o Senhor a ir ter contigo andando sobre as águas. Confias que com o Senhor nada te pode acontecer? Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: Salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. E quantos lhe tocaram foram completamente curados. Ouve a voz do Senhor a sussurrar-te ao ouvido: Não tenhas medo, sou eu. Vem. Ou seja, estou aqui. Tenta levar estas palavras de Jesus para a tua vida e faz um ato de fé. O Senhor não te larga a mão nos vales mais tenebrosos da tua vida. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.